A paz do Senhor, meus amados e queridos, mais uma vez estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja em todo o tempo, né? Que você continue sendo motivo de bênção para todos ao seu redor, e que seja um instrumento, um vaso nas mãos de Deus, tá bom? E você que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero deixar aqui, as portas do canal estão abertas para você, se quiser se inscrever, se quiser assistir. Nós temos mais de 380 vídeos gravados, mensagens gravadas, e essas mensagens, elas são gravadas para que o nome do Senhor seja proclamado, o reino de Deus seja proclamado na terra. Eu quero aqui abrir um espaço e mandar uma mensagem ali para o Jackson, nosso irmão, que sofreu um pequeno acidente, né? Ele vai fazer uma cirurgia. Dizer a você, Jackson, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos orando aqui, vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe poderosamente, e conte com as nossas orações, tá bom? Vamos lá, amados. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, verso 38 e 39, diz assim, ó: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, não se vinguem um dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Bom, o que Jesus está dizendo aqui tem um fundo de situação, tem um panorama, tem uma mensagem embutida aqui que a gente precisa refletir sobre ela. Isso pode nos ensinar muita coisa, né? Quando nós falamos da questão do mal-estar, da cultura, né? da forma como o homem relaciona-se consigo mesmo, da forma como o homem relaciona-se na sociedade, isso às vezes causa algum mal-estar para ele, alguma angústia, algum tipo de situação que pode, trazer uma espécie de dicotomia, que é a questão de conflitiva entre o indivíduo e a sociedade, né? Então, como esse indivíduo se relaciona socialmente, né? Então, a ideia aqui é mostrar que essas situações elas podem ser sanadas, resolvidas, amenizadas através da palavra de Deus, né? Então, assim, quando ele fala dessas situações, ele está falando de impulsos, né? Também de impulsos, que são aquele nosso instinto animal, né? Aquela coisa, parte automática que nós temos, né? Comigo é assim, bateu, levou, bateu, eu faço, mexeu, vai ter que estar, eu respondo na hora, né? Eu não levo o desaforo para casa. Esses tipos de frases assim que a gente ouve muito no cotidiano. Então, assim, essas situações que às vezes fazem com que a gente reaja de uma forma automática. Quando a gente reage de uma forma automática, a gente reage sem reflexão daquilo que fez, não para ter o raciocínio sobre aquilo e age de forma instintiva, animal, né? Vai lá e faz, né? E tal. E aí o que acontece? A gente vai ver um choque, né? Um choque entre o desejo de responder, de bater de novo, porque me bateu na face, vai levar, né? Eu vou revidar, e mexeu comigo, e eu vou fazer e tal. E a expectativa da sociedade com relação a isso. Então, Jesus, ele não está dizendo, olha, vai lá e revide, dá. Ele bateu em ti, não deixa por menos, não espera não, vai lá e agride, faz o mesmo. Não, ele pede para que a gente raciocine, né, sobre essa situação, reflita sobre essa situação e não deixar que nossos impulsos, nosso instinto animal, né, posso chamar assim, esse instinto prevaleça sobre o raciocinar, né? Fazer com que as coisas, fazer exatamente aquilo que dá vontade de fazer, né? Então, agir, se comportar com
de acordo com os meus impulsos e aquilo que eu quero fazer na hora. Então, essa situação, às vezes, ela mal, em desequilíbrio na vida do sujeito, ela pode ocasionar uma certa angústia, né? Um desencadear numa certa expectativa que vai danificar o sujeito internamente, né? Então a ideia é o quê? A ideia é frear esses impulsos. Por quê? Porque freando é uma forma, né, de eu controlar esses impulsos, né, esses desejos, essa forma, sair dessa coisa mais animal, mais violenta, e não responder a isso. Mas quando eu raciocino sobre a situação, raciocino sobre isso, quando eu tenho uma reflexão em cima disso, da situação em si, eu consigo responder de uma forma melhor. A resposta ela vai vir, mas dependendo das nossas ações, a gente pode responder de uma forma mais amena, que não danifique muito a nossa consciência, a nossa vida, o nosso comportamento, a palavra seria essa. Então, assim, quando eu reajo com violência a uma situação, eu também tenho desequilíbrio, estou fazendo uma coisa sem pensar, e aí eu reajo. E as minhas reações, às vezes, nem mesmo eu consigo perceber que estou reagindo dessa forma, e às vezes, quando paro para refletir, diz, poxa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter agido dessa forma, e acaba se arrependendo, Depois vem a culpa, o sentimento de culpa, e o sujeito diz, poxa, poderia pensar melhor, agora, antes de tomar qualquer decisão. Então, a ideia de Jesus, quando ele diz assim, olha, dê a face, Então, esse dar a face também nos leva a ver que eu tenho como frear esse instinto animal, esse instinto, esse impulso, que me faz reagir automaticamente. Então, dar a face nesse sentido é pensar, é refletir, é ter uma noção do que vai fazer, é agir, pensando, refletindo, parando, usando a consciência, porque a gente já viu em vários vídeos aqui, que quando a gente reage de forma instintiva, a gente está reagindo com a ansiedade, a gente está reagindo com adrenalina, o corpo está em estado de alerta, e aí a gente pode ter reações, que a gente nem imaginava que teria, e fazer coisas que nem imaginaria que fizesse coisas assim e tal. Então pode se comportar de uma maneira diferente daquilo que é padrão. Então, quando Jesus diz isso, diz, olha, tem equilíbrio nas suas respostas, tem equilíbrio nas suas ações, cuidado com o que você pensa, porque um pensamento distorcido leva a uma emoção distorcida e leva a um comportamento distorcido. Então você vai agir sem pensar e você vai fazer besteira, você vai fazer coisa que não é para fazer. Então não reaja violentamente, E aí o que fazer? Como frear essa situação, Então, o que pode fazer? A palavra, liberte-se com Jesus. Porque o que a palavra diz? Diz em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve, Em outras traduções está dizendo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Então, quando eu paro para pensar, para refletir, eu me comporto de uma outra forma diferente. Aí sim eu posso dar um tapa, mas um tapa no sentido não físico, não de reação àquela situação, de briga, de violência, mas um tapa no sentido de que eu vou parar para refletir, eu vou parar para pensar, eu vou parar para
para entender, né? Eu vou parar para raciocinar antes de qualquer reação, né? Jesus não está dizendo que a gente não vai ter reação, a gente vai ter reação, mas a gente precisa reagir de forma pensada. A reação instintiva, a reação abrupta, animal, automática, ela leva a uma situação de comportamento diferente. E qual é a expectativa que a sociedade tem ou tinha com relação ou tem, né? Tinha, porque eu estou vendo o versículo aqui, com relação àqueles cidadãos, é que eles, seguidores de Jesus, tivessem um bom comportamento, tivessem boas reações, tivessem boas atitudes, e isso está sendo visto pela sociedade. Então é importante que nós, na condição de servos de Deus, né, de seguidores do Senhor, né, de proclamadores do Evangelho, a gente se comporte de uma forma, que seja amena, não só dentro do templo, dentro da igreja, mas em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer círculo que a gente esteja social, porque as pessoas, elas observam esse nosso comportamento, e isso é visto. Então, em determinadas situações, nós vamos ter que agir, nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que tomar atitudes, nós vamos ter que se posicionar, mas que seja de forma pensada, racional, né? Que seja equilibrada. E isso, todos nós somos inclusos, até eu, né, tenho que tomar, cuidado com essas reações. A igreja, vocês, todos nós temos que tomar cuidado com as nossas reações, porque quando reagimos de forma instintiva, né, aí a consciência moral vem, você agiu assim, você agiu dessa forma. Mas quando a gente utiliza essa forma de raciocínio, essa forma de equilíbrio, aí estamos agindo com a consciência moral, estamos agindo de uma forma com a moralidade, estamos agindo de uma forma que o comportamento diz, o comportamento fala, e aquele que está externo, o outro ao nosso redor, percebe o nosso comportamento, né? Que Deus te abençoe nesse dia, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.